Campina Grande, quinta-feira, 12 de dezembro. Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Nesta manhã estaremos trazendo mais uma reflexão para a sua edificação espiritual. E sem perda de tempo, fiquemos com esta palavra que Deus falou profundamente ao nosso coração. Provérbios 29, capítulo 29, verso 2, verso 12 e o versículo 16. Leamos. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Vamos para o verso 16. Capítulo 29. Eu li o verso 2. Agora vamos para o 12. Verso 12. Se o governador dá atenção a palavras mentirosas, virão a ser perversos todos os seus atos. E o versículo 16. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Amém? Pai Celestial, nós queremos te agradecer por esse momento, quando nós abrimos a tua palavra, para a nossa meditação, para a nossa devocional nessa manhã. Obrigado por esta leitura, porque encontramos nas Escrituras Sagradas a radiografia de tudo aquilo que nós passamos, que nós experimentamos, que nós muitas vezes nos sentimos tristes, abatidos e angustiados diante das decisões governamentais dos nossos governantes. Pedimos-te que tu nos dê graça, para que possamos absorver esta palavra, discerni-la de tal maneira que nós tenhamos uma compreensão real daquilo pelo qual nós estamos passando em todo o nosso país. Pedimos-te que tu abras o nosso entendimento, nossa compreensão e nos dê discernimento dos fatos e das coisas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Na nossa pastoral de hoje, nós escrevemos um tema que tem como título eu acredito que os nossos irmãos aí da sonoplastia devem colocar aqui no nosso data show esse título que nós demos hoje na nossa pastoral. Está no nosso boletim informativo da igreja. E eu estou trazendo aqui para vocês deixa eu ver aqui, irmãos. Peço que o pessoal da sonoplastia coloque aí, por favor. Brasil colonial. Aí vocês podem até dizer assim, pastor, o que tem isso a ver com a devocional e a pastoral dessa manhã? Tem tudo a ver com o momento pelo qual nós estamos passando em nosso país. Nós temos, meus irmãos, visto coisas que eu confesso, desde que me entendi de gente, eu ainda não tinha visto surgir ou acontecer em nossa nação. Tudo tem sido e tem nos levado a ficarmos surpreendidos, tem nos surpreendido cada dia, nesses últimos anos. E é por isso que nós demos esse título, Brasil colonial, porque o Brasil já foi colônia de Portugal no passado, mas graças a Deus, né, podemos assim dizer, Dom Pedro I, ele deu condições deste país pudesse ser declarado, proclamado uma República Federativa do Brasil. E durante muitos anos, esta nação tem sido
ela tem lutado, podemos dizer, o nosso país tem sido lutado, tem sido perseguido, tem enfrentado todo tipo de adversidade para que nós deixemos de ser um país republicano ou um país democrático para seguir outros tipos de governos que muitas vezes trazem atraso, trazem e deixam a nação num verdadeiro período que a gente vê a anarquia querendo tomar conta da nação. Esta semana passada nós vimos 5 grandes autoridades militares serem presos por causa de uma narrativa sem provas. Segundo a maioria dos comentaristas na área jurídica, não sou eu que estou dizendo isso. Na área jurídica, juízes reformados, juízes que hoje estão aposentados, estão indignados com a situação do país. Infelizmente, isso é o Brasil de hoje. E nós colocamos esse título Brasil Colonial, porque a gente pode até ver no futuro este país estando debaixo de um outro sistema governamental, debaixo de uma colônia, ou sendo tratado como uma colônia, como foi nos dias passados, conforme já dissemos no início. O Brasil foi colônia de Portugal e pode ser que no futuro este país se torne colônia de uma outra grande e potentosa nação. Não sabemos se isso virá a acontecer ou não. Agora, meus irmãos, tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Não pense que a coisa acontece assim, num toque de mágica. Não pense que as coisas acontecem assim, vapt-vupt. Isso tem um processo. E a gente vê que através dos anos passados, 20, 30, 40 anos passados, este país tem sido duramente perseguido para que o nosso Estado de Direito democrático seja extinguido, seja extinto, e o país passe a ter um governo ditatorial, um governo cujo dirigente, ou aquele que esteja dirigindo os destinos desta nação, ele seja um déspota. É isso que a gente está vendo. As peças estão se encaixando, isso é como um dominó, aos poucos estão se formando. E isso vai ser, meus irmãos, quase que inevitável, a menos que haja uma intervenção divina, que eu creio que Deus pode fazer uma intervenção divina, porque Ele já fez no passado. Então nós queríamos nessa oportunidade deixar esses versículos, que aliás não é apenas Provérbios 29, verso 2, 12 e 16, mas também Provérbios capítulo 28, verso 2, 12, 16 e o 28, interessante. Eu vou ler para vocês os outros versículos do capítulo 28, versículo 2, 12, 16 e 28, que diz a mesma coisa. Salomão, como rei que esteve à frente do Estado de Israel durante muitos anos, ele sabia o que ele enfrentava como governante, como rei, diante das adversidades que ele passara. Por isso que ele escreveu estes provérbios. Inclusive eu vou ler para vocês aqui, para que vocês entendam numa linguagem simplória, numa linguagem bem popular. Eu vou ler a Bíblia na linguagem de hoje, para que a gente entenda. O capítulo 29 que eu li para vocês, o versículo 2, diz assim: quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Irmãos, isso aqui parece que a gente está ouvindo um jornal noticioso divulgando o que está acontecendo hoje no país.
Vocês entenderam na linguagem de hoje o que é que esse verso 2 diz? Eu vou repetir porque vale a pena. Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas veja o inverso: quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. No versículo 12 deste mesmo capítulo 29 que eu li para vocês, na linguagem popular, diz assim: quando um rei acredita em homens mentirosos, todos os ministros e oficiais usarão a mentira para agradar o rei e subir no governo. Eita! Presbítero Genildo, parece que isso aqui é uma notinha num dos jornais noticiosos da nossa cidade. Eu vou repetir porque vale a pena. Não, mas eu estou dizendo, tem certos jornais sérios neste país, né? Como a Revista Oeste, parece que é isso mesmo, Revista Oeste. O jornalista muito renomado Paulo Garcia, né? Augusto Nunes. Esses jornalistas são homens de uma postura transparente, digna de confiança. E eu, portanto, estou citando isso aqui, quando eu falo jornais noticiosos, parece que um desses jornais esteja divulgando essa. Vamos lá, o verso 12 repetindo: quando um rei acredita em homens mentirosos, todos os ministros e oficiais usarão a mentira para agradar o rei e subir no poder. E o versículo 16 desse capítulo 29, na linguagem popular, diz assim: quando as autoridades são mentirosas e desonestas, o povo também será mentiroso e desonesto. Nós vemos uma tendência muito grande de muitos dos nossos patrícios criticarem ministro A, ministro B, ministro C, governante tal, cicrano ou beltrano, e eles são aqueles que, embora estejam fazendo uma crítica que prevaleça e traduza o que é que está acontecendo realmente no país ou na nação, ou numa nação, eles também são aqueles primeiros que dão mau exemplo. Como assim, pastor? Furando uma fila. O brasileiro que chega numa casa lotérica para efetuar um pagamento, ou numa casa bancária para efetuar um pagamento, seja lá qual for a transação, que fura a fila, ele está dando o mesmo mau exemplo que os nossos governantes, os quais eles criticam, estão fazendo. É como diz aqui o provérbio verso 28 do capítulo 29, que nós lemos, 16, desculpe, verso 16. Quando as autoridades são mentirosas e desonestas, o povo também será mentiroso e desonesto. Obviamente não vamos aqui generalizar, mas a maioria. Então é como alguém já criou essa frase: o povo tem o governo que merece. O povo tem o governo que merece. Eu queria ainda citar também no livro de Provérbios, no capítulo 28, no verso 2, no versículo 12 e o versículo 16 e 28, que diz a mesma coisa, por incrível que pareça. Na linguagem popular, eu vou ler na linguagem de hoje e depois vou ler na linguagem popular, Provérbios 28, verso 12, 16 e 28. No capítulo 28, verso 2 diz: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Aqui eu queria parafrasear a ordem democrática, a democracia. No verso 12 do capítulo 28, nós lemos: quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. E no capítulo ainda 28, versículo 16, diz: o príncipe falto de inteligência multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. E no último versículo 28 do capítulo 28 diz assim: quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. No verso 16 diz que os justos se escondem, aqui diz que os ímpios se multiplicam.
Desculpe, os justos se multiplicam. Agora vamos para o provérbio na linguagem popular. Os mesmos versículos, numa linguagem bem simplória. Diz assim, no capítulo 28, versículo 2: um povo que vive no pecado enfraquece o governo, mas um rei justo e honesto coloca o país no caminho certo. No versículo 12 do capítulo 28, na linguagem popular diz: quando os homens de bem são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos se tornam poderosos, o povo treme de medo. E ainda no capítulo 28, versículo 16, diz: o governador que aumenta os impostos, preste atenção a essa expressão, o governador que aumenta os impostos a cada dia é um louco. Um governador que não quer enriquecer à custa do povo será mantido no cargo por muitos anos. E no último versículo 28 diz assim: quando os perversos se tornam poderosos, os justos somem de vista, mas quando os perversos são destruídos, os justos aparecem vindo de todos os lados. Eu gosto muito, quando estou preparando o sermão, de ler várias traduções, inclusive uma dentre elas é a Bíblia na linguagem popular. Por quê? Porque ela fala numa linguagem tão simplória, que a pessoa mais simples vai entender. Não é que a outra tradução não seja boa, não traduza, mas para quem não tem uma certa profundidade de reconhecer, de raciocinar o que é o sentido daquela expressão, uma Bíblia como a linguagem popular, a gente fica bem esclarecido. Dentre estes, eu quero destacar aqui o que eu li para vocês no capítulo 28, no versículo 12, quando diz assim, aliás, no verso 12 diz: quando os homens de bem são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos se tornam poderosos, o povo treme de medo. E uma das coisas que hoje o brasileiro está convivendo é com medo. Medo, essa é uma arma, é a maior arma, mais forte que o inimigo usa para muitas vezes desestabilizar alguém diante de uma posição que a pessoa se sinta segura ou tranquila. O medo, meus irmãos, causa pânico. O medo causa e deixa a pessoa completamente desorientada. E essa é uma das armas que estão usando hoje, infelizmente, para intimidar, não é, ao cidadão comum e popular. No versículo 16, eu acho incrível esse versículo na linguagem popular. O governador que aumenta os impostos a cada dia é um louco. E o Brasil hoje, ele está no ranking como o país que o cidadão paga a maior quantidade de impostos neste país, diante de todas as demais nações. O Brasil é campeão. É como diz aqui o provérbio na linguagem popular, verso 16: o governador que aumenta os impostos a cada dia é um louco. Um governador que não quer enriquecer à custa do povo será mantido no cargo por muitos anos. Bom, fazendo essa leitura, tanto na nossa linguagem popular quanto na nossa tradução de João Ferreira de Almeida, eu quero que a gente passe agora a pensar como é que o nosso país, como é que a nossa nação está hoje num processo muito triste para todos nós brasileiros. Eu estava conversando esta semana com um determinado irmão, ele é uma pessoa muito esclarecida, e eu disse: olha, meu irmão, o que eu posso lhe dizer é que a nossa pátria, embora como cidadãos brasileiros esteja vivendo todo esse dilema, mas lembremos que nós vamos para uma pátria e para um país onde não há nada disso. A nossa esperança, meus irmãos, é que um dia nós vamos estar livres de tudo isso, mas enquanto estivermos aqui, vamos conviver com toda essa situação desagradável. Isso não é novidade. Não pensem que isso é coisa do século 21, porque não é somente o Brasil, são muitas nações. Em todos os países do mundo
estamos vivendo um momento em que as nações estão passando por momentos muito desagradáveis e situações muito conflitantes quanto esta, que nós estamos vivendo hoje e estamos aqui trazendo como nossa devocional. Eu queria lembrar para vocês que no dia do rei Salomão, quando ele estava transferindo o seu reino para um outro sucessor, no caso o seu filho Roboão, porque ele havia morrido, Salomão estava morto, então Roboão foi quem estava para reinar sobre Israel, ele foi para continuar o seu reino sobre Israel, mas houve uma divisão. O reino de Israel foi dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte, quem ficou sobre a responsabilidade de dirigir foi Roboão, e o reino do sul foi Jeroboão, que dividiu inclusive as tribos de Israel, que eram 12, em 10 tribos ficaram com ele. Houve ruptura, houve divisão. E Jeroboão então, ele foi um líder que conseguiu arrastar o maior número de pessoas, de líderes de 10 tribos, das 12, e Roboão apenas 2. E Roboão, meus irmãos, ele foi muito duro quando ele assumiu o governo. Você pode ver isso no livro de Reis, 1 Reis, quando ele chegou para o povo e foi ouvir os anciãos. Ele foi ouvir os anciãos: como é que eu devo reinar sobre Israel? Então ele, quando ouviu os anciãos, está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 12, você vai encontrar nos versículos seguintes. Ele então disse, os anciãos disseram: olha, não governe, não reine sobre o povo com mão de ferro, não seja duro, você procure realmente diminuir os impostos, faça isso, deu todas as coordenadas. Mas ele disse que o dedo mínimo dele era mais largo, era mais grosso do que os lombos do seu pai, e que ele ia dirigir o povo com dura cerviz. Depois ele foi ouvir, ele ouviu os jovens e por isso ele tomou essa decisão. E meus irmãos, deu tudo errado no reinado de Roboão. Por quê? Ele deixou de ouvir o conselho dos anciãos, que eram pessoas experientes, e foi ouvir a orientação dos jovens, pessoas inexperientes, pessoas que não tinham a menor condição de ajudá-lo. É como diz lá no livro de Provérbios capítulo 1, né? O homem que ouve o conselho dos ímpios é maldito. Ele não vai tirar a conta certa, não vai ser bem sucedido. E todo governante, meus irmãos, que não tem no mínimo que deve ter o temor a Deus, ele será capaz de realizar um governo, como alguém já disse, um desgoverno. E lamentamos porque nós temos visto o nosso país trilhando esse caminho. Nós estamos temendo e precisamos de orar, e logo mais eu vou estar levantando um clamor. Vamos estar orando pelo Brasil, inclusive de joelhos. Foi uma coisa que Deus colocou no meu coração, que nós estamos na iminência, se não houver uma intervenção divina, estamos na iminência de talvez haver até um conflito social, possivelmente. Eu não estou aqui criando pânico, não estou aqui fazendo trazendo uma palavra, um discurso ou um sermão para que você fique temeroso, não, para que nós estejamos preparados. Porque há muito tempo, meus irmãos, há muito tempo que a nossa Constituição foi rasgada, não se cumpre mais por aqueles que deveriam dar o exemplo, e lamentamos por isso. Por isso que nós colocamos esse título, Brasil, né, colonial. Infelizmente, nós precisamos de pedir que Deus tenha misericórdia, para que esta nação tão rica, tão abençoada, ela não venha se encontrar num caos político e social. Lamentamos porque não poderia nem deveria ser assim, se não houvesse tanta corrupção
tanta corrupção, inclusive até quanto uma das eleições passadas, em que não se teve como comprovar, não houve comprovação daquilo que traduzia a vontade do povo. Isso é uma realidade, não sou eu que estou dizendo isso, isso está propagado por muitas autoridades que realmente defendem o direito civil, defende o direito legal, legítimo, do que é uma decisão democrática. Não uma decisão que às vezes está tendenciosa, não é? Cheia de narrativas, mas que não comprovam a veracidade dos fatos. Então eu queria que nessa oportunidade, aproveitando esse momento de EBD, termos o nosso também momento de oração. Nós vamos ter 5 minutinhos de oração, dá tempo suficiente para a gente orar exclusivamente pelo Brasil. Exclusivamente pelo Brasil. Estão tomando decisões, meus irmãos, que causam, deixam realmente o cidadão comum, o cidadão brasileiro, numa expectativa do pior que possa acontecer. Eu não estou aqui fazendo trazendo nenhuma palavra que provoque esse sentimento de medo, de pânico, de pavor, mas é a realidade. Eu vi uma vez uma frase não me lembro agora se foi de uma escritora, Coralina, parece que foi ela que disse isso. O pessimista é um otimista bem informado, no bom sentido, não é no mau sentido, se seja pessimista que vai dar tudo errado e tal, não. Nós precisamos de saber o que pode acontecer, para que quando aconteça, nós não sejamos pegos de surpresa, é isso que quer dizer o sentido. E principalmente nós que temos a fé num Deus que está no controle de todas as coisas, amém? Deus está no controle de todas as coisas. Se Ele está permitindo que isso aconteça, é porque realmente a nação precisava de passar por esse processo. O povo brasileiro, meus irmãos, é um povo que muitas vezes age pela emoção, e muitas vezes está apegado a ídolos, a tudo aquilo que é desagradável aos olhos de Deus, que é abominável, não somente desagradável, mas é abominável aos olhos de Deus. A necromancia, a cartomancia, tudo que diz respeito a bruxarias e feitiçarias, superstições e imagens. O povo está apegado a isso. O povo não acredita na palavra de Deus. O povo não tem como âncora as escrituras sagradas. E é por isso que o povo perece. É por isso que o povo padece, como lemos nessa manhã, esses provérbios que foram citados aqui. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco. Quero convidá-los para que amanhã estejamos juntos outra vez para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Mas não esqueçam, dia 25 você está convidado a participar juntamente com toda a sua família de mais um musical natalino. O tema deste ano será Promessa Cumprida. Não perca, portanto, anote em sua agenda, dia 25 de dezembro, celebração do musical natalino. Tenham todos um dia abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.